Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. A partir de hoje eu vou começar a gravar as aulas do assunto do slide para facilitar o entendimento de vocês. Também vou gravar um exemplo prático lá no NetBeans, mostrando como é que faz o código. Vou passar um exercício de fixação para vocês fazerem. E depois de um tempo eu vou postar a resposta lá na sala para vocês compararem com o que vocês fizeram, tá? Então, eu mandei um áudio para vocês solicitando aí um retorno para a gente encontrar uma forma melhor de se ajudar e o segundo ano B me fez uma solicitação para que as atividades não fossem com nota. Então eu vou postar as atividades lá, exercício de fixação, você vai fazer e depois eu vou verificar como é que eu posso pontuar essas atividades, tá? Mas o importante é que você faça, que você tire as suas dúvidas com relação ao assunto. Aí quando eu postar a resposta, você vai lá, compara a resposta, verifica onde você errou, dá uma olhada na aula, dá uma pesquisada na internet e assim você também vai aprendendo com os seus próprios erros, tá bom? Então, sem mais delongas, a nossa aula de hoje é sobre estrutura de seleção. O nosso assunto do segundo bimestre será estrutura de seleção, estrutura de repetição, estrutura de dados, que é array, matriz, array list. Então, esse vai ser o assunto do nosso segundo bimestre, tá? E a gente vai trabalhar alguns assuntos, alguns exercícios para a gente estar praticando sobre esses assuntos. Então, aqui sobre estrutura de seleção, nós vamos para a parte do conceito, depois eu vou abrir lá no NetBeans e fazer um exemplo prático, ok? Então, a estrutura de seleção permite que o programa Java realize uma tarefa com base no valor de uma condição. O resultado da estrutura de seleção será verdadeiro ou falso. Essa condição será verdadeira, true ou false, tá? Então eu tenho condições simples e condições compostas. Condições simples eu tenho apenas um operador, por exemplo aqui, idade maior que 18. Se idade for maior que 18, aí eu vou colocar aqui dentro do bloco if a sequência de instruções que eu quero que ele execute e ele vai executar somente se essa instrução for verdadeira. Se for falsa, ela vai simplesmente ignorar o bloco do if e vai passar para a próxima linha após o fechamento da chave. Tá? E do lado direito nós temos aqui a condição composta, se idade for maior que 18 ou sexo for igual a M de masculino. Então essa variável sexo é uma variável do tipo char porque o M está entre aspas simples, ok? A instrução de seleção contém três tipos de instrução. O if, que é uma instrução de seleção única. O if-else, que é uma instrução de seleção dupla. Então, o if-else seria se alguma coisa for verdadeira, vai executar isso. Se não, vai executar aquilo. Essa é a estrutura if-else. E nós temos também a instrução de seleção múltipla, que é o switch, que não vai ser tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente só vai falar sobre if, else, tá? Na próxima aula a gente vai entrar na parte de switch para a gente não acumular muito assunto. Então, a estrutura de seleção única, o if, vai realizar uma ação se uma condição for verdadeira. Então, nós temos aqui como exemplo, se eu vou colocar a condição dentro, ele vai executar o que tem dentro desse bloco de instrução entre o abrir chave e o fechar chave, tá? Somente isso. Não tem uma contrapartida. Não tem um se não for verdadeiro, vai executar outra coisa. Não, isso aqui é uma instrução única. Nós temos a instrução dupla. No caso, se a instrução for verdadeira, vai executar alguma coisa. Se não, vai executar a parte do resultado falso. Ok? Essa instrução é uma instrução if, else. Então, aqui do lado esquerdo você está vendo a sintaxe.
Então, guarde bem essa sintaxe, porque se você fizer algo diferente, não vai conseguir rodar lá no programa, no NetBeans, tá? Aqui nós temos uma aplicação, um exemplo, int idade igual a 18, ou seja, variável do tipo inteiro, o nome da variável idade recebe 18. Se idade for menor que 18, system.out.println menor de 18 anos. Else seria o senão, system.out.println maior de 18 anos. Então, o que é que ele iria imprimir aqui? Idade é menor que 18? Não. Essa instrução seria falsa, porque idade é igual a 18, a não ser que nós tivéssemos aqui o operador menor ou igual, tá? Aí imprimiria esse bloco. Como essa instrução vai dar falsa, vai imprimir essa instrução aqui do else. Nós temos também a instrução if else aninhada, que é mais de duas condições no caso. Então eu tenho aqui, se x for igual a 1, ele vai imprimir aqui, ó, x é igual a 1. Se não, se x for igual a 2, ele vai imprimir x é igual a 2. Se não, aí ele finaliza com else, x igual a 3, vai imprimir x igual a 3. Então, essa estrutura aninhada, eu posso colocar vários if else dentro dessa estrutura. Quando eu tenho mais de 3 condições, isso aí vai depender da tua aplicação, vai depender do teu programa, mas se você tiver mais de 2 condições, você pode utilizar a estrutura if else aninhada, tá? A estrutura if else aninhada, você começa com if, abre chaves, coloca a instrução, fecha a chave, aí vem else, que seria o senão, coloca outro if e assim vai até a última instrução, que será else. A instrução else será a instrução de fechamento desse bloco aninhado, ok? E o operador ternário, nós temos uma instrução dupla, que é o if else, só que de uma forma mais simplificada, numa mesma linha. Essa instrução pode ser utilizada dentro de um system out.print, pode ser utilizada para atribuir o resultado dela a uma variável. Então, tem várias formas de utilização, tá? Nesse exemplo, eu estou apresentando aqui ela sendo utilizada dentro de um system out.print. Então, o que é que vai ser impresso aqui? Lembrando que o resultado de uma condição vai ser sempre verdadeiro ou falso, mas só que aqui eu estou dando um valor para, se essa instrução aqui, se essa condição for verdadeira, vai imprimir isso aqui. Se a instrução for falsa, vai imprimir isso aqui. Então, como é que eu identifico um operador ternário? Através da estrutura dele. Tem uma interrogação após a condição, tá? Aqui na primeira condição, após a interrogação, é a parte verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, vai imprimir isso aqui. Como eu estou utilizando um System Out.print, vai imprimir na tela. 2 pontos seria o else. E aqui eu vou colocar o valor para false, tá? Se eu fosse atribuir a uma variável, eu criaria aqui uma variável do tipo string, porque o valor que eu estou colocando aqui na condição if else é uma string. Se fosse um inteiro, por exemplo, x igual a y. Aí, se isso aqui for verdade, o valor vai ser 10. Se não, o valor vai ser 11. Nesse caso, se eu fosse atribuir a uma variável, eu teria que colocar aqui o valor, uma variável do tipo inteira, uma variável do tipo long, tá? Por ser um valor real. Real não, inteiro. Real é quando tem vírgula. Ok? E aqui algumas observações a respeito do operador ternário, que podemos utilizar operadores ternários dentro de outros operadores ternários. Aqui a gente tem um exemplo. Apesar de ser possível, não é aconselhável, tá? Por quê? Porque se você utilizar um operador ternário dentro de outro operador ternário, a estrutura pode ficar muito grande e pode confundir, visualmente falando, pode confundir aí na estrutura do código. Então é mais simples de organizar até mentalmente
a execução do código quando você coloca a estrutura if else, tá bom? Fica melhor estruturado. Os operadores, nós temos o operador de igualdade, que é o igual a igual. Quando a gente só tem um igual, é o sinal de atribuição. Quando eu tenho dois iguais, que é o igual a igual, é um operador de igualdade. Então, eu estou fazendo uma comparação e eu utilizo ele dentro de uma condição. Tá? Isso a gente vai utilizar dentro de um if, dentro de um for, quando a gente for utilizar a estrutura de repetição, dentro de um while, dentro de um do while, tá? E nós temos o exclamação igual, que seria o operador diferente. Então, igual, igual é para comparação, exclamação igual seria diferente, tá? Então, um exemplo aqui. X igual a y, então digamos que x seja 10, y também seja 10. X igual a y, isso aqui daria falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Por quê? Porque ele está comparando o valor de x com o valor de y. Se x é igual a 10 e y é igual a 10, então os valores são iguais, tá? Aqui, x igual a 10, y igual a 10. Se eu utilizar o operador diferente, qual seria o resultado aqui? Essa condição seria falsa, né? Porque x, no nosso exemplo, está sendo 10 e y está sendo 10. Então, x não seria diferente de y, porque os dois possuem valor 10, ok? Simples, prático. Operadores relacionais, maior que, maior igual, menor igual. Esse aqui é fácil de entender. Então, aqui o exemplo, x maior do que y. Se a gente utilizar o mesmo valor do exemplo anterior, x igual a 10, y igual a 10. Se eu coloco dentro de um if, se x maior do que y, aí qual seria o resultado? Verdadeiro ou falso? X sendo 10, y sendo 10, o resultado seria falso, né? Porque x aqui seria igual a 10. Nesse caso aqui, o resultado só daria verdadeiro para x igual a 10 e y igual a 10 se a gente utilizasse esse operador aqui, maior ou igual, tá? Porque x igual a 10, y igual a 10, aí ele vai entrar aqui no igual. Quando eu utilizo o ou uma condição ou outra for verdadeira, a expressão será verdadeira. Beleza, gente? Operadores lógicos. O operador lógico do Java permite formar condições mais complexas combinando condições simples. Então aqui eu trago um exemplo da competição de judô. Para essa competição, o competidor precisa estar entre a idade permitida, que é de 10 a 12 anos, e entre o peso permitido, que é a categoria que será disputada. Então, para a gente fazer essa condição aqui, a gente precisaria de uma condição composta, tá? Uma condição composta, porque eu tenho que validar não somente a idade do garoto, mas eu tenho que validar também o peso dele. E eu não posso validar isso de forma individual, porque para ele participar dessa competição, ele precisa atender tanto na idade, entre 10 e 12 anos, quanto no peso, entre 25 e 29 anos, ok? Então, isso aí a gente vai ver muito quando a gente estiver desenvolvendo as nossas aplicações. Algumas condições a gente vai fazer condições simples, mas às vezes, e na maioria das vezes, a gente vai utilizar condições compostas, comparações compostas, tá? Então, aqui, para isso, para a gente utilizar essas condições compostas, nós utilizaremos os operadores lógicos, os operadores e condicional e o operador ou condicional. O e é aquele e comercial e a gente vai utilizar dois es, tá? Dois es para e o barra barra, que é o ou. Esse barra barra, normalmente no teclado ele fica do lado da tecla Z, que é essas duas traves aí, uma em cima da outra. Então, para você acessar esse barra barra, tem que segurar o Shift e teclar essa tecla aí do lado do Z, tá? Então, aqui nós temos o exemplo, né? Se
x maior do que y e y for igual a 10. Então, aqui ele está fazendo duas comparações. Uma comparação, uma condição composta, por causa do operador lógico condicional, tá? Então, aqui ele vai verificar primeiro essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai verificar a segunda condição. Se essa condição aqui for falsa, ele nem vai perder tempo validando essa condição aqui, porque como ele está trabalhando com o E, para ser verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras, tá? Já a condição ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é verdadeiro. Tá, mas x não é maior do que y. Esse aqui deu falso. Mas y é igual a 10. Então, toda a minha expressão vai dar verdadeira, vai ser verdadeira, porque eu estou utilizando aqui o operador ou. Ou eu vou para a escola, ou eu fico em casa dormindo. Então, qualquer uma das duas opções que eu escolher, para mim, vai dar verdadeiro. Agora, eu só vou para a escola se estiver fazendo sol. Então, para eu ir para a escola, as duas condições têm que ser verdadeiras, senão eu não vou conseguir ir para a escola, tá bom? Então, você precisa entender a diferença entre o e o ou. O e, para ser verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras. No ou, se uma das condições for atendida, então toda a expressão será verdadeira, ok? Aqui nós temos também o e e o ou apenas com um símbolo, tá? Então, nesse caso, ele não trabalha com o conceito de curto-circuito, que foi o que eu falei anteriormente. O conceito de curto-circuito do e é o seguinte: ele só vai validar essa segunda expressão se essa primeira for verdadeira. Se essa primeira der falsa, ele nem vai verificar essa segunda expressão, tá bom? Já utilizando esse e simples, ele valida as duas expressões. Apesar disso, no Java, na prática, é utilizado mais o e com os dois símbolos, porque ele já é mais eficaz, ok? Porque se isso aqui não for verdadeiro, ele já nem valida essa segunda expressão aqui, então já ganha tempo lá no desenrolar do programa. Beleza? Nós temos também o operador lógico exclamação. Esse exclamação é a negativa, tá? É o não lógico, é quando eu quero negar uma expressão. Então aqui você pode colocar o exclamação antes da condição que você quer avaliar. Então, por exemplo, se essa condição aqui for verdadeira, digamos que x seja 10 e y seja 9. 10 é maior que 9? É. Então, essa condição aqui seria verdadeira. Porém, como eu estou utilizando o operador lógico de negação, que é essa exclamação aqui, essa expressão aqui, essa condição daria falsa, ok? Então, muito cuidado com essa expressão de negação, com esse operador de negação, tá? E aqui nós temos a tabela de precedência. É importante você conhecer essa tabela de precedência, porque se aparecer mais de um operador no programa, ele vai verificar essa questão da precedência, tá bom? Depois você dá uma olhada mais detalhadamente. Pronto. Então, nós vamos ficar aqui. Na próxima aula, a gente vai ver switch, tá? Mesmo assim, eu já vou compartilhar essa aula completa para você. Se você tiver curiosidade de estudar o switch, já dar uma olhada na estrutura de repetição,
vai estar já nessa aula aqui, beleza? Agora vamos abrir o NetBeans. Vamos lá. Vamos criar um cenário aqui hipotético relacionado à nossa sala de aula, né, para ficar mais prático. Então, eu vou criar aqui um string nome e um int matrícula. Estou criando aqui um aluno, tá? E vou criar aqui um Adobe média anual, ok? Então, 3 variáveis para exemplificar. Vou criar aqui o public static void main. Para criar o public static void main, eu só digito as iniciais PS, V, M e dou um tab. Ele autocompleta para mim, tá? Então, para acessar esses atributos aqui, que são os atributos de instância, eu vou instanciar esses objetos. Eu vou criar um objeto de aluno. Então, vou chamar aqui, ó, estrutura de seleção, que é o nome da classe. Vou chamar de aluno, tá? New estrutura, que é o nome da classe. Pronto, já criei um objeto de aluno. Agora eu vou atribuir os valores para as variáveis. Então, aluno.nome vai receber Erinaldo. Matrícula vai receber 1, 2, 3, 4, 5. E aluno.média anual vai receber média 10, que eu não sou fraco, né? Média 10. Então, pronto. Aí nós vamos agora para a estrutura de seleção. Então, primeiro a gente vai fazer um if, tá? Estrutura simples. Se média anual, para autocompletar eu utilizo Ctrl espaço, tá? Não, primeiro eu tenho que acessar o objeto de aluno para depois acessar a variável dele. Aluno.média anual for maior ou igual a 6. 6 não é a média da nossa escola? Então, o que é que vai acontecer? Vou imprimir sort tab. Ele vai preencher para mim com system out print ln aluno aprovado. Só isso que eu quero. Agora vamos executar. Shift F6. Olha aí. O resultado foi aluno aprovado. Agora vamos diminuir essa média. 5. Vamos imprimir. Novamente Shift F6. O que é que aconteceu? Ele não apresentou nada. Por quê? Porque eu não tenho nada para apresentar. Como essa condição aqui deu negativa, ele não executa o que está dentro do bloco e passa para a linha seguinte. O que é que tem na linha seguinte? Mais nada. Está acabando a classe, fechou o método main, fechou a classe, acabou o programa. Por isso que ele não apresentou nada aqui. Então, nós vimos aqui o conceito da estrutura simples, né? Agora vamos para a estrutura if-else. Eu já tenho a estrutura if aqui, tá? Então, vou voltar aqui para minha nota 10. Então, se a média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se não, é o else. O que é que vai apresentar aqui? System out print ln, aluno reprovado. Simples assim, tá? Então, agora eu tenho uma instrução if e uma instrução else. Vou dar um Shift F6. Olha só o que apareceu. Aluno aprovado, por quê? Porque aluno
a média anual foi 10 e a minha comparação aqui é maior ou igual a 6. 10 é maior ou igual a 6. Beleza? Então eu vou diminuir aqui, nota 2, média anual 2. O que é que vai acontecer se eu der um Shift F6? Aluno reprovado. Então, 2 é maior ou igual a 6? Não. Essa instrução aqui deu false, então ele sai do bloco true, verdadeiro, e vem para o bloco else, que é o bloco false. Então ele imprime aqui aluno reprovado. Beleza, gente? Agora nós vamos apresentar aqui a instrução ternária. Vamos lá. Instrução ternária. Vou utilizar dentro de um system out print, né? Que seria aqui, primeiro a condição, né? Aluno ponto matrícula, não, média anual maior ou igual a 6. Qual é o símbolo da instrução ternária? É a interrogação, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, aprovado, aprovado, 2 pontos, né? Reprovado. Beleza? Só botar aqui em letra maiúscula para ficar bonitinho. Ok? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Uma instrução if else. Apenas, só que a gente está utilizando o operador ternário. Então, nós temos aqui, ó, aluno, que é a minha condição. A condição. Então, isso aqui estaria dentro do if. Confere. Esse aqui seria a instrução do if. E essa aqui seria a instrução do else. Só que eu estou utilizando o operador ternário. Facilita a minha vida, porque eu coloco de uma forma bem objetiva e numa linha só o resultado para verdadeiro e o resultado para falso. Ok? Tá, mas a gente pode utilizar aqui o operador composto, uma condição composta. Vamos tentar? Então, aqui, o aluno tem que ter a média 6, certo? E a matrícula, então, vou colocar aqui um e comercial, e aluno.matrícula ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, para ele ser aprovado, eu estou colocando aqui duas condições. É lógico que eu estou fazendo aqui um exemplo hipotético, tá, gente? Só para a gente utilizar essas variáveis aqui sem eu precisar criar mais nenhuma. Estou utilizando aqui o operador, né, para a gente fazer uma condição composta. Então, vamos executar aqui. Olha só, reprovado. Por que deu reprovado? Porque a minha média anual deu 2. Minha média anual 2. E para eu ser aprovado eu tinha que tirar maior ou igual a 6. Então, essa expressão aqui deu negativa, tá? Essa expressão aqui deu falsa. Então, como a gente viu no curto-circuito, o operador E, quando eu tenho dois símbolos do E comercial, essa daqui ele nem faz mais, porque essa daqui já deu falsa. Ok? Beleza? Então, no operador ternário, eu também posso utilizar condições compostas. Ok? Vamos atribuir isso aqui para uma variável? Então, vamos lá. Vamos só fazer isso aqui, ó. Vamos atribuir isso aqui a uma variável, como eu estou utilizando o string. Vamos colocar aqui string teste, vai receber o operador ternário. Então, ele vai fazer a validação e esse resultado que foi impresso aqui vai ser armazenado nessa variável teste e a gente vai imprimir a variável teste, ok? Então, aqui, imprimindo a variável, espaço, para concatenar, eu coloco mais, né? Então, aqui a variável vai ser teste. Beleza? O que é que ele vai imprimir aqui? Olha aí. A variável teste. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor a legenda, né?
A variável teste vai ser o que? Reprovado. Então, Shift F6, olha só. O que é que aconteceu aqui? O operador ternário, ele fez a validação. Aluno.média anual, então ele estava acessando aqui a variável, né? A média anual, que é 2. Está fazendo a comparação. Se média anual for maior ou igual a 6, isso aqui vai dar falso, porque a média é 2 e 2 é menor do que 6. Então, ele vai imprimir aqui o que? Reprovado, não é isso? Reprovado está sendo atribuído à variável teste e aqui embaixo eu estou imprimindo essa variável. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, para a gente fechar grau 10, vamos fazer agora o if-else aninhado. Então, eu vou colocar aqui mais de uma condição, ok? Então, if se aluno.média anual for maior ou igual a 6, vai imprimir aluno aprovado. Se não, else. If, aí eu vou para a matrícula agora. Ponto matrícula foi igual a 1, 2, 3, 4. Então, solte aluno matriculado. Aluno matriculado. E por fim, eu fecho o ciclo com um else, ok? Solte, que seria o resultado. Vou colocar aqui aluno reprovado. Só para a gente fazer a análise desse operador de seleção aninhado, tá? O if-else aninhado. Então, eu tenho aqui uma instrução if. O básico seria somente o if e o else, mas eu tenho mais uma condição. Eu preciso, no meu programa, validar mais uma condição. Então, eu posso utilizar o if, o else e repetir o if. Isso eu poderia fazer N vezes, ok? Nesse caso aqui, eu só tenho 3 comparações, no caso. Primeira validação, segunda validação, e se não for nem a primeira nem a segunda, ele vai cair na terceira validação e aí eu fecho o bloco. Tranquilo, gente? O que é que vai imprimir aqui? Vamos dar um Shift F6. Aluno reprovado. Por quê? Vamos agora analisar para a gente fechar aqui. Média anual é quanto? 2. 2 é maior ou igual a 6? Não. Então, esse bloco aqui não será executado. Aí ele vem para cá. Aluno.matrícula igual, igual. Lembrando que igual, igual é um símbolo de comparação, ok? Apenas um igual, símbolo de atribuição. 1, 2, 3, 4. Qual é a matrícula? 1, 2, 3, 4, 5. O que é que aconteceu? Essa condição deu o quê? Falsa. Se deu falsa, esse bloco não será executado. Aí ele vem para o else. Pronto, o else não tem condição, porque o else é o que sobra. Se não atendeu a essa condição, nem a essa, o else é o que sobrou. Então, o que sobrou, aluno reprovado. Belezal? Espero que vocês compreendam o assunto, deem uma olhada com cuidado. Vou passar um exercício lá para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda uma mensagem lá na sala, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço. Se cuidem, tá bom? Fica com Deus.